você. Abra sua Bíblia comigo no texto, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui para a glória do nome do Senhor e depois estaremos fazendo uma breve meditação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 17, os irmãos não se assustem com a leitura, viu? Porque é a palavra de Deus, e Deus ele fala do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer e da maneira que nós precisamos ouvir. 1 Coríntios 11, 17, eu vou ler até o versículo de número 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor: nisso, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, portanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei. Isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Deus abençoe os irmãos. Os irmãos podem se assentar, queridos. Louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui diante de um texto muito conhecido de toda a igreja, onde o apóstolo Paulo discorre sobre a importância da ceia do Senhor. E eu quero falar um pouquinho nesta noite, rapidamente, sobre o que é a ceia e por que nós devemos participar da ceia do Senhor. Os irmãos que vieram à escola dominical hoje, já aprenderam muito acerca da ceia do Senhor. Mas o que eu quero frisar aqui nesta noite, irmãos, é por que o apóstolo Paulo escreve esse texto regularizando a realização da ceia do Senhor. Essa carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele escreve corrigindo alguns erros que estavam acontecendo na igreja Coríntio. Os irmãos sabem que a igreja de Corinto ela era uma igreja grande para a época. Corinto, na época, ela era uma megalópole, cerca de 600 mil habitantes, e tinha ali uma grande igreja. Porém, a Bíblia diz que era uma igreja fervorosa, era uma igreja espiritual, ali possuía todos os dons espirituais. Só que o que acontece? Aonde há a presença de Deus, há também a presença de Satanás. Uma certa feita eu li um livro, e eu achei bastante forte, porque no livro dizia assim, quanto mais de Deus, mais do diabo. Eu falei, Jesus, mas não é possível. E depois ele foi explicando, o autor foi explicando, e na realidade é isso, irmãos. Quanto mais a igreja cresce, mais o inimigo se levanta para tentar destruir a igreja, para tentar minar a igreja. E ele começa a atacar, não é de fora para dentro, ele começa a atacar agora de dentro para fora. Então, Paulo, a Bíblia diz que quando Paulo recebe a visita de alguns irmãos, Paulo estava na cidade de Éfeso, e ele recebe a visita de alguns irmãos ali, que trouxeram um relatório do que estava acontecendo lá em Corinto. E eles falaram algumas coisas que estavam acontecendo, e entre eles, essas
poucas coisas que estavam acontecendo era a questão do pecado dentro da igreja. E a questão da participação da ceia. As pessoas estavam confundindo a ceia do Senhor com uma festa mundana, com uma festa pagã. Então, Paulo escreve esse texto aqui, a partir do versículo 17, corrigindo essas distorções. Então, Paulo disse, olha, nisso que eu vou dizer a vocês, eu não vos louvo. Eu não vou parabenizar vocês pelo que eu tenho ouvido de vocês. Eu não vou exaltar vocês pelo que vocês estão fazendo. Porque quando vocês estão ajuntando na igreja para participar da ceia, ao invés de vocês participarem para melhor, vocês estão se ajuntando para pior. Isso aqui é muito triste, não é verdade? A igreja se ajuntava para participar, irmão, porque a ceia do Senhor, ela é a ceia da comunhão da igreja, é a ceia da comunhão do corpo de Cristo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali em Corinto estava acontecendo o contrário. Quando a igreja se reunia no dia da ceia, ao invés deles participarem de um cálice de bênção, eles estavam participando de um cálice de maldição. Ao invés deles serem abençoados, eles estavam sendo amaldiçoados. Então Paulo se sente na necessidade de corrigir aquilo ali. E agora ele diz, olha, porque antes de tudo, olha aí, antes de qualquer coisa, eu ouço que quando vocês se ajuntam na igreja, há dissensões entre vocês. O que é dissensão, irmãos? É os grupinhos. É aquela separação. Os irmãos se ajuntavam para a ceia, só que, no nosso grupo aqui, você não entra não, viu? Você vai ficar no grupo de lá e nós vamos ficar no grupinho daqui. Cada um trazia de casa a sua ceia. Então, os que eram mais abastados na igreja, traziam ali o seu frango assado, traziam o seu pernil, o seu peru, e reunia ali os seus amigos, né? Aquela turminha ali da elite. E aqueles que não tinham nada, trazia ali uma garrafinha com água, né? Uns pezinhos de frango, e tinha que ficar à parte. Então, Paulo, ele diz, olha, eu não vou louvar e exaltar vocês por causa disso, não. Porque vocês não estão ajuntando para glorificar o nome de Deus. Vocês estão se ajuntando não para melhor, vocês estão ajuntando para pior. E eu tenho ouvido que há dissensão, que há divisão entre vocês. Como os irmãos já viram lá em 1 Coríntios, no capítulo número 3. A Bíblia diz que ali em Corinto existia aqueles grupinhos que diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, não, eu sou de Apolo. Outros diziam, eu sou de Pedro. Outros diziam, eu sou de Cristo. Os que eram de Paulo não combinavam com aqueles que eram de Apolo. Os que diziam que eram de Apolo não gostavam daqueles que diziam que eram de Pedro. E os que eram de Pedro também não gostavam daqueles que se diziam que eram de Apolo. Mas a Bíblia diz que tinha um grupo ali que era pior do que todos. Era aqueles que diziam que era de Cristo. Tinha um grupo ali que dizia, olha, eu não sou de Paulo, eu não sou de Pedro, eu não sou de Apolo, eu sou de Cristo. Talvez alguém possa dizer, pastor, mas esses aí eram os piores? Eram os piores, irmão. Sabe por quê? Porque aquele que dizia que era de Paulo, quando Paulo falava, eles obedeciam. Aquele que dizia que era de Pedro, o que Pedro ensinava, eles faziam. Aqueles que diziam que era de Apolo, o que Apolo ensinava, eles obedeciam. Agora, aqueles que eram de Cristo, que diziam-se que era de Cristo, não obedecia a Paulo, não obedecia a Apolo, não obedecia a Pedro, fazia o que bem queria. Aleluia. E ainda assim existem pessoas, irmãos, na igreja, que acham, que diz, olha, eu não sou de pastor, eu não sou de fulano, não sou de igreja, eu sou de Jesus. É Jesus que manda em mim. Então, se Jesus manda em você, você precisa cumprir a palavra de Jesus. Você precisa obedecer ao Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então Paulo diz, olha, eu ouço que há dissensão entre vocês, mas eu creio que em parte, né? E ele até fala, até bom que haja, até bom que haja heresia, né? Até bom que haja aqueles que fazem as coisas erradas, sabe por quê? Para aqueles que são sinceros possam aparecer, aleluia. Porque na igreja, irmãos, existe desde o primórdio
pessoas que andam corretamente. Existem pessoas também que andam fora da linha. E não adianta você querer brigar, não, porque isso aí é só Deus. É só Jesus que vai mudar. Só que Jesus muda, Jesus trata, Jesus corrige e Jesus sara as feridas. Oh, rabacanda labachurianda lamanai. Aleluia. Então Paulo agora, ele diz, olha, nisso que vocês estão fazendo, eu não louvo a vocês. Mas ele diz, olha, porque eu recebi do Senhor. Agora eu quero entrar na questão da ceia. Porque a ceia não é uma instituição humana. Ela é uma instituição divina, do próprio Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele diz, olha, eu recebi do Senhor, isso que eu ensinei para vocês. E como que Paulo diz que ele recebeu do Senhor? Os irmãos sabem que quando Paulo se converteu, lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, no caminho de Damasco, a Bíblia diz que Jesus aparece para Paulo e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus a quem você persegue. E a Bíblia diz que Saulo, ele viu um clarão tão grande, e ele ficou cego a partir daquele momento, foi levado pelas mãos até a rua chamada Direita. E ali ele ficou 3 dias orando, até que Deus envia Ananias. Ananias vai ali, ora para ele, e a Bíblia diz que cai dos teus olhos umas escamas. E ele volta a enxergar, e ele agora se converte e é batizado. E a Bíblia diz que assim que ele é batizado, ele vai para a Arábia e fica ali 3 anos. E durante esses 3 anos que ele fica na Arábia, a Bíblia diz que ele recebeu revelações de Deus. Jesus Cristo por várias vezes se manifestou ao apóstolo Paulo, e agora ele está dizendo, olha, isso que eu vou dizer para vocês, eu não recebi de mim mesmo, eu não recebi de nenhum apóstolo, não foi o Lucas que me contou, mas eu recebi do Senhor, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, aleluia. Primeira coisa que nós precisamos entender aqui, irmãos, que a ceia do Senhor, ela é algo divino, ela é uma instituição divina, ela é uma ordenança divina para a igreja. E nós observamos aqui que a ceia do Senhor, ela é também um memorial. Quando Jesus, versículo de número 24, ele diz, olha, tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. O que significa memória? Significa lembrança. Porque, irmãos, Deus conhece o nosso coração. Deus sabe que o ser humano, ele é muito esquecido. A Bíblia, ela é o livro dos memoriais. Por quê? Agora, a Santa Ceia foi instituída como memorial, para que não venhamos a esquecer do sofrimento de Cristo lá na cruz do Calvário por nós. Aleluia. Porque a gente é propenso a envolver com os nossos problemas, com os nossos cotidianos, com as coisas do dia a dia, e esquecermos por que nós estamos aqui. Por que nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida? Foi porque um dia o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele foi desprezado, ele foi humilhado, ele foi pregado em uma cruz. A Bíblia diz que ele derramou até a última gota do teu sangue, para nos redimir de todos os nossos pecados. Aleluia. Então agora Jesus, antes dele morrer, a Bíblia diz que foi nos momentos mais tristes da vida de Jesus, que ele instituiu a ceia do Senhor. A Bíblia diz que foi na noite que ele foi traído, ele instituiu a ceia do Senhor. Coisa mais triste, irmãos, é ser traído, né? Na noite que ele foi traído ali por Judas Iscariotes, ele reúne os discípulos e reparte ali o pão e o vinho, e diz, olha, façam isso em memória de mim, para que vocês não se esqueçam de mim, porque Jesus estava dizendo, olha, eu estou indo embora.
Chegou a hora da minha partida. Chegou a hora de eu voltar para a glória, para a presença do meu Pai. Mas eu não quero que vocês se esqueçam de mim. E a partir daí foi instituído o memorial da ceia do Senhor. E nessa noite, querido, não se esqueçam, ao você tocar neste pão, ao tocar nesse cálice, lembre-se que para que você pudesse participar nessa noite, desse momento festivo, alguém teve que dar a tua vida por você e por mim. Aleluia. Façam isso em memória de mim. Então a ceia do Senhor, ela é um memorial e nós não podemos de maneira nenhuma esquecer. Mas vejamos aqui que semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Mais uma vez, o nosso Senhor Jesus Cristo falando acerca da memória. Mais uma vez, Jesus nos lembrando que nós temos a memória curta. Nós temos a memória curta. Por isso que precisamos. Quanto mais você participa da ceia do Senhor, mais você estará trazendo em memória o sacrifício de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Mas é importante, irmãos, a gente entender que isso aqui não é uma reunião comum, como eu disse no princípio. Alguns irmãos ali em Corinto estavam confundindo aquela reunião com uma festa chamada Festa Ágape, que existia a chamada Festa do Amor, ali na comunidade coríntia. Até mesmo nos próprios tempos pagãos existia essa festa, onde as pessoas se reuniam para comer junto, para festejar. Então muitos irmãos estavam fazendo isso, eles reuniam, comiam, bebiam. A Bíblia diz que alguns comiam tanto que até passava mal, e outros ficavam com fome. E tinha pessoas que levavam aqueles garrafões de vinho, né, bebia até embriagar. E falando, aleluia, glória a Deus, maravilha. Será que Deus está nesse negócio? Será que Deus está na vida de gente embriagada, irmãos? E Paulo diz, olha, não é assim não. Isso que vocês estão fazendo, isso aí não é para a glória de Deus, não. Então, meus amados, vamos prestar atenção na palavra de Deus. Vamos participar da ceia do Senhor, mas vamos fazer para a glória do nome do Senhor. Não vamos fazer da ceia do Senhor algo pagão, algo, porque isso aí é um pão comum. A gente ouve muito isso. Quando se vai abençoar o pão, é natural o pastor explicar que esse é um pão feito na padaria. Mas não é um pão comum. É o símbolo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra para esse termo é signo. É um signo do corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento da oração, aquilo ali já não é mais algo comum. Aquilo ali é algo sagrado, simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi partido literalmente por nós ali na cruz do Calvário. Aleluia. Isaías 53 fala que Jesus, ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, alabacandarai. Eu acho terrível quando o profeta Isaías diz que Jesus foi moído pelas nossas transgressões. Irmãos, sabe o que é moer? Pegar uma carne e jogar dentro do moedor. E foi exatamente isso que aconteceu com Jesus Cristo. Antes dele ser crucificado, as suas costas foram moídas com um azorrague romano, que era um chicote de 3 tiras. Na ponta das tiras existia pedaço de osso, pedaço de ferro e pedaço de pedras. Aonde batia e cortava, as lascas de carne caíam no chão. E a Bíblia diz agora que ele foi desprezado. Ele foi humilhado.
E as pessoas olhavam para ele e o desprezavam. Ele foi o mais indigno entre os homens. As pessoas passavam e diziam, olha aí, dizia que era o Filho de Deus. Então desce da cruz. Se és o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E as pessoas zombavam. E as pessoas criticavam, irmãos. Será que Jesus não podia descer daquela cruz? Ele precisava suportar aquilo ali? Não. Ele não precisava. Sabe quem que precisava estar lá? Eu aqui, ó. O irmão ali, ó. As irmãs aqui, as jovens. Nós é que devíamos de estar lá. Porque a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. Ele levou sobre si as nossas transgressões. E agora a ceia do Senhor é para isso. É para nós lembrarmos. É para nós não esquecermos. Porque tem muita gente por aí achando que vida cristã é brincadeira. Tem muita gente por aí achando que ser crente é maravilha, é só alegria, é só vitória. É só vitória. É compromisso. É compromisso. Ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E a ceia do Senhor também, queridos, ela é um aviso de que Jesus está voltando. Ele diz, eu vou para o Pai, mas eu virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. A ceia, ela é a ceia da comunhão. Quando eu participo da mesa do Senhor, eu estou ansiando a participar com o Senhor na glória eterna, com Cristo Jesus. A participar da mesa do Cordeiro, com todos os santos e anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo diz, olha, fazer isso até que ele venha. Fazer isso até que ele venha. Então, enquanto Jesus não vier buscar a tua igreja, nós devemos participar da ceia do Senhor. Devemos, porém, participar dignamente. Dignamente. Essa palavra, ela tem um peso muito grande. Talvez alguém possa dizer, mas então eu nunca vou participar da ceia do Senhor, porque eu sou um pecador, eu sou falho, eu erro constantemente. Deus, Ele conhece, irmãos, as nossas limitações. Deus sabe que todos nós temos falhas, temos erros, mas o apóstolo João diz, filhinhos, não pequeis. Porém, se alguém de vocês pecar, lembre que nós temos um advogado diante do Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Aleluia, aleluia. Se você errou, se você falhou, confesse a sua culpa diante de Jesus, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Oh, glória a Deus, o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então, meus amados, que nós possamos nessa noite estar com essa plena convicção de que nós vamos participar aqui de algo importantíssimo. E para nós fecharmos aqui nessa noite, quero lembrar aos irmãos que a ceia do Senhor não é um momento fúnebre, não é um momento de a gente simplesmente lembrar da morte de Cristo. Não é simplesmente para nós lembrarmos do sofrimento de Cristo, mas é um momento de festa, é um momento de alegria, onde os salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, estão reunidos, adorando ao Cordeiro de Deus, onde o corpo de Cristo está juntos, reunido, para participar da comunhão no corpo e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é momento de alegria, é porque nós estamos venerando aqui, não um Jesus morto, mas um Jesus que morreu, venceu a morte, ressuscitou e subiu aos céus, está sentado à destra do Pai e está presente conosco aqui nesta noite. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor Jesus? Aleluia. Eu quero
colocar uma vírgula aqui nessa noite, com a permissão do pastor, eu gostaria de convidar a igreja a